Olá pessoal, espero que todos tenham um dia abençoado e, antemão, já agradeço a audiência de todos. Peço a você que ainda não se inscreveu, clique aí e se inscreva. E já ative o sininho de notificações, tá certo? Agora vamos às últimas notícias do momento. Alguns jornais brasileiros, o pessoal da militância, falando da possibilidade de tornar Bolsonaro inelegível. É o país da piada pronta, né? De Gaulle não disse isso, atribuíram a ele por engano, mas se ele dissesse, ele teria acertado que o Brasil não é um país sério. Como é que pode a gente imaginar Lula elegível, a despeito da lei da ficha limpa, a despeito de condenações em todas as instâncias, né? E Bolsonaro inelegível? É incrível, né? Mas, enfim, faz parte da militância, da propaganda, se confunde notícia com propaganda, vontade de fazer as coisas, né? Agora, essa história do ajudante de ordens. Gente, ajudante de ordens é para isso. Todo ajudante de ordens fez isso, né? Faz pagamento de conta, atende às necessidades pessoais do presidente, da mulher do presidente. Não é só no Brasil, não, em toda parte. É na Inglaterra. Eu já tive experiência na época em que a rainha me deu a ordem do Império Britânico, né? Ela tinha uma lady in wait, era uma espécie de ajudante de ordens, que respondia, fazia as coisas por ela, né? Mas isso é em toda parte. E são minúcias, ela pagou o cabeleireiro, foi a conta de pagar a blusa da filha, meu Deus, assim... centavos, né? R$30, R$90, R$200, R$2.000. Uau! Nada comparável com o que foi investigado em relação àquele que se tornou elegível, né? Por isso que eu digo, é o país da piada pronta. Mas tem outras. Eu anotei aqui para não esquecer, né? Por exemplo, a Constituição diz que a fonte do poder é o povo, é a origem do poder. E o povo exerce esse poder através do voto. Portanto, o eleitor é soberano. A decisão do eleitor é soberana. O eleitor de Lula é soberano. Elegeu Lula soberanamente. O eleitor de Dallagnol também. Agora querem caçar os eleitores de Dallagnol, depois que o elegeram. É porque ele saiu do Ministério Público, tendo ficado uma questão administrativa no Conselho Nacional do Ministério Público, né? Essas coisas assim de vingança, né? Os vingadores. É vingança. E o problema é que está nas mãos do juiz Benedito Gonçalves, né? Só para vocês lembrarem, aquele dos tapinhas de Lula no rosto. Não é algo que se imagine num país sério o chefe do Poder Executivo dar tapinha no rosto de juiz de Tribunal Superior, né? Não, absolutamente não é sério. E o Gilmar Mendes, ele afirmou durante a sessão da segunda turma do STF que a Operação Lava Jato praticava tortura. Lendo, e recomendo que todos leiam, o livro publicado por Emílio Odebrecht. São páginas que envergonham a justiça. São páginas que envergonham a justiça. O que se fez em Curitiba, nessa chamada República de Curitiba com a Lava Jato, nós temos que, na verdade, fazer um escrutínio muito severo, muito severo, muito severo. Porque se trata de algo extremamente grave. E eu já disse isso aos colegas do STJ. Tem que se perguntar que erros que se está cometendo para admitir gente tão chinfrim, tão desqualificada. E por isso também está faltando, nós decidimos, o juiz de garantia. Porque é muito grave para poupar a justiça desse tipo de vexame. Emílio Odebrecht fala, e veja, isso teria que ter inquérito, igual a esse inquérito que nós tivemos aqui, para saber o que se passou. Porque
As pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem e fazer acordo de leniência. Isto é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura, usando o poder do Estado. E o mais impressionante é que a base para essa fala, né, a argumentação parte da leitura de um livro que o Emílio, e não o Emídio, porque você confundir os nomes de personagens de um livro do Dostoiévski, né, em que você tem nomes complicados, e alguns personagens são tratados por apelidos, eventualmente, nome próprio, tal, até vai, mas ele leu o livro, ele não sabe nem o nome do autor do livro, né, e toma como base o autor do livro, que obviamente se vitimiza. É impressionante. E o Gilmar Mendes já tinha provocado polêmica ao dizer num programa de TV, na segunda-feira, que Curitiba tem o germe do fascismo. O ministro afirmou ainda que a atuação de procuradores e de juízes da Lava Jato na capital paranaense foi responsável pela eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Bárbara, falamos já um pouquinho sobre isso, né? Mas tudo o que eles condenam, vamos lá de novo, tudo o que eles condenam, né, na Lava Jato está sendo feito novamente, mas aí é para um lado contra o qual eles se colocam, então aí está tudo bem. Que você citou, né, Paula? O próprio vice-presidente esteve lá, inclusive nessa feira que foi aqui em São Paulo. Esteve sim, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né, acompanhado aí de mais 6 ministros, e durante discursos, durante o palanque, né, porque foi montado um palanque lá naquele evento, vários ministros discursaram, entre eles o Paulo Teixeira, que é o ministro do Desenvolvimento Agrário. Ele usou o palanque do fim de semana nesse evento do MST para criticar a CPI do MST na Câmara dos Deputados, mandar um recado aí até de forma irônica, dizendo que os deputados vão encontrar coisas gravíssimas, como suco de uva produzido sem trabalho escravo. Ele disse isso num tom irônico e fazendo uma referência àquele caso em que aproximadamente 200 pessoas foram encontrados, trabalhadores, né, foram encontrados em condições análogas à escravidão em vinícolas no Rio Grande do Sul. Essas empresas prestavam serviço para produtores, para grandes produtores de vinhos do país. Então ele utilizou essa situação para fazer aí uma crítica, uma indireta e uma crítica irônica à CPI, e quem também aproveitou para criticar a CPI foi o ministro Paulo Pimenta, que é o ministro da Secretaria da Comunicação Social. Ele disse que a CPI vai ser um tiro no pé da oposição, mas a verdade, Piotr, é que a CPI está sim sendo motivo de preocupação por parte do governo federal. Está vendo aí a oposição se levantar e de forma forte, né, fortalecida, dos 27 membros que precisam, dos 27 parlamentares que precisam integrar a CPI, 13 já foram indicados, e esses 13 parlamentares, eles têm atuação contrária ao Palácio do Planalto. Tem membro da bancada ruralista também nesses 13 que já foram indicadas para compor como titulares a CPI do MST, e são parlamentares que já inclusive criticaram o MST publicamente, associando o movimento a terrorismo, a baderna, a bandidagem, e também defendem a criminalização do MST, Piotr.